Galera, só para retomar o início da Primeira Guerra, para a gente chegar na segunda aula, Guerra Real, vamos lembrar o estopim da guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Significa que quando a guerra começa é porque todo mundo já estava preparado por conta da Conferência de Berlim. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro era apenas o estopim da guerra, e ele coloca o sistema de alianças e a corrida armamentista que já estava acontecendo em ação. E inicialmente a gente não chama nem de Primeira Guerra, a gente chama de a Grande Guerra, porque ela vai receber o nome de Primeira quando explodir a Segunda, depois em 39. E como é que a gente sabe que todo mundo estava preparado? Porque quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, lembra que a gente tinha aqui a Península Balcânica, certo? E uma aliança da Sérvia com a Rússia, porque a grande disputa era entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro pelo acesso ao Mar Mediterrâneo, que está aqui embaixo da Península Balcânica. Como é que as declarações de guerra vão acontecer? No dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, declarando guerra a esse país. Como a Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia automaticamente declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O que faz a Alemanha, um dia depois, declarar guerra à Rússia, por conta da Rússia estar em guerra contra o Império Austro-Húngaro. E ela aproveita para declarar guerra aos alemães, que lembrem-se que a gente já tinha o revanchismo francês, o que faz os ingleses também irem em socorro dos franceses e da Rússia, que já estava na guerra também, dizendo, então se você está em guerra contra os meus amigos, eu vou. E quem fica de fora é a nossa amiga Itália, que vai ficar neutra até 1915, porque fica pensando, como eu disse na outra aula, vai ficar pensando assim, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, e a gente já vai entender o posicionamento da Itália. O que a gente tem, gente? Começa a guerra e a gente tem a primeira fase da guerra, que a gente chama de guerra de movimentos. O que é a guerra de movimentos? Como as tropas elas estavam já preparadas, o alistamento militar obrigatório já era uma regra na Europa, significa que os exércitos vão se deslocar nesse momento em todas as direções, principalmente o exército alemão. E aí os alemães, eles vão lutar no que a gente chama de duas frentes, a frente ocidental, e eles vão lutar na frente oriental contra a Rússia. E isso vai acontecer durante toda a guerra, tudo bem? Mas para acontecer essas duas frentes, primeiro a gente tem toda uma movimentação das tropas, principalmente dos alemães. Claro que os outros exércitos também vão se posicionar, os ingleses vão mandar tropas para ajudar os franceses, lembrem que a Inglaterra é uma ilha, tudo bem? E aí a gente tem tudo isso acontecendo de julho de 1914 até mais ou menos novembro de 1914, quando a gente tem uma batalha importante, que é conhecida como a Primeira Batalha do Marne. É uma batalha em que o exército alemão e o exército francês, com o apoio do exército inglês, acabam ficando parados, porque nenhum avança e também o outro exército não consegue fazer com que os alemães recuem. Então a gente tem o início da segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheiras. Então, desse lado ocidental, a gente tem a Alemanha, que está lutando contra a Inglaterra e a França, que a gente chama de frente ocidental, e acaba tendo uma estagnação porque há a construção das trincheiras, e depois eu vou colocar junto com essa aula um trecho de um filme falando sobre trincheiras. A trincheira nada mais é do que um buraco na terra, certo? Essas trincheiras eram cavadas para que os homens transitassem por esses buracos e impedissem o ataque dos inimigos. E por que a gente chama de guerra estagnada? A gente chama de guerra estagnada porque não há avanço de nenhum dos lados. Ou seja, nem ganha, nem perde, tá? Então, essas trincheiras, por isso a gente coloca aqui avanços insignificantes, elas vão custar bem caro, elas vão custar milhões de vidas, tanto do lado alemão quanto do lado inglês e francês. E eles vão ficar nas trincheiras, gente, entre 1915 e 1917, tudo bem?
Enquanto isso, a Alemanha continua sua guerra no que a gente chama de Frente Oriental. O que era a Frente Oriental? Vamos voltar lá no mapinha. A Frente Oriental é os alemães indo em direção à Rússia. Enquanto na Frente Ocidental os alemães estão estagnados diante de franceses e ingleses, na Frente Oriental os alemães vão muito bem, obrigado. Eles têm avanços importantes sobre o território russo, até porque o exército russo não tinha sequer armas que fossem compatíveis com as armas do exército alemão. O exército russo, ele era muito mal preparado. A gente vai ter uma crise de fome na Rússia durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, o que vai fazer, inclusive, que os soldados não tivessem alimentação suficiente para continuar na guerra. Então, a gente tem uma Alemanha que dividiu suas forças, mas que tem parada de um lado e avanço de outro. Tudo bem? Vou dar uma pausa, porque senão o vídeo fica muito grande para postar aí no Que Mágico.